Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Adimar Almeida Bernardes e aqui estou para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje vamos falar sobre César Lombroso, que em 2015 completa 180 anos de seu nascimento. Lombroso foi um eminente sábio italiano, detentor de grande acervo de trabalhos na área da psiquiatria e da antropologia criminal, pesquisador dos fenômenos de natureza hipnótica e espírita, visando a comprovação da comunicação entre os mundos espiritual e físico. E no final vamos ouvir uma mensagem de Um Momento Espírita. César Lombroso nasceu em Verona, Itália, em 6 de novembro de 1835. Cursou medicina, laureando-se em 1858 pela Real Universidade de Pavia, na Itália. Famoso pelos estudos no campo das relações físicas e mentais, que mais tarde se tornou conhecido como antropologia criminal. Foi professor de psiquiatria, de medicina forense e higiene na Universidade de Pavia, assim como professor de psiquiatria e antropologia criminal na Universidade de Turim. Foi lenta e árdua, porém contínua e segura, a marcha de César Lombroso rumo ao espiritismo. De início, ridicularizava as manifestações psíquicas, zombava dos médiuns e das mesas girantes, chegava mesmo a insultar os espíritas. Entretanto, certa feita, através de uma carta do seu amigo Ercole Sciaia, chegou ao seu conhecimento a figura de uma mulher napolitana, analfabeta, de classe humilde, robusta e que se chamava Eusápia Paladino. O seu amigo Sciaia tanto insistiu que Lombroso fez absoluta questão de impor as condições para participar das reuniões com a médium. Os demais participantes aceitaram todas as condições impostas pelo cientista. Assim, na presença de Lombroso, sob fiscalização rigorosa, estando a médium segura por duas pessoas, desenrolaram-se fenômenos de transporte de objetos, de materializações parciais, de tipologia, mensagem transcendental obtida por meio de pancadas, de vozes diretas e outros da mesma estirpe. Depois de tudo o que presenciou, Lombroso rendeu-se à verdade. Em uma determinada sessão, Eusápia Paladino prometeu uma surpresa a Lombroso, e esta concretizou-se através da materialização do espírito de sua própria mãe. O espírito da mãe do pesquisador materializou-se e, aproximando-se do seu filho, disse: "Cesare, filho meu", e depois, retirando por um momento o véu que lhe cobria a face, deu-lhe um beijo. Deus tem muitos caminhos para os homens. Para Lombroso, o caminho foi refazer o próprio caminho, ou seja, sedimentar aquilo que ele, por desconhecimento da realidade, agredira, ao formular conceitos equivocados sobre o espiritismo, retratando-se intimamente e publicamente a posteriori, através do imenso trabalho que realizou. No prefácio do livro Hipnotismo e Espiritismo, Lombroso confessou que seus melhores amigos tentaram demovê-lo da intenção de publicar o livro, que certamente viria denegrir sua reputação. Todavia, tendo consagrado sua vida ao desenvolvimento da psiquiatria e da antropologia criminal, entendeu dever coroar sua carreira de lutas pelo progresso das ideias. Assim, não hesitou em publicar a obra. Efetivamente, a Academia só se reporta à primeira fase da produção científica de Lombroso, fase rica de conteúdo, mas incompleta porque inspirada no modelo materialista. A ciência oficial resolveu esquecer Lombroso como espírita e grande inovador na relação crime e castigo. Escreveu Lombroso: "Estou muito envergonhado e desgostoso por haver combatido com tanta persistência a possibilidade dos fatos chamados espíritas, mas os fatos existem e eu deles me orgulho de ser escravo.
César Lombroso, sempre fiel ao método experimental, legou à humanidade um excelente acervo de esclarecimentos sobre a mediunidade e o vasto campo fenomenológico. Homem profundamente honesto, defendeu a veracidade do espiritismo até a sua morte, noticiada com destaque em todo o mundo no dia 19 de outubro de 1909. Portanto, a nossa sincera homenagem a César Lombroso, grande pesquisador do espiritismo. Agora vamos ouvir uma mensagem de um momento espírita produzida pela Federação Espírita do Paraná. Nossas almas são borboletas. A psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross especializou-se no tratamento de pacientes terminais. Passou mais de 30 anos no trato de pessoas na iminência do processo de morte do corpo físico. Em suas experiências, ela percebeu que crianças portadoras de doenças graves e terminais não apresentavam nenhum tipo de receio da morte, porém, tinham um verdadeiro horror de serem enterradas. Tinham em suas mentes as lembranças dos enterros de que já haviam participado, de algum avô ou outro parente próximo, e sentiam medo de ter seus corpos fechados em uma caixa e enterrados, sem a possibilidade de respirar e se movimentar. Mas, ao perguntar-lhes sobre a morte, viam-na com verdadeira naturalidade, sem nenhum tipo de medo. Assim são as crianças. Conseguem ensinar-nos que os processos da vida são naturais, e por conseguinte, não há por que ter medo. Elas falavam do medo de serem enterradas, do momento do funeral, não conseguindo dissociar morte e enterro, confundindo-se entre aquilo que sobrevivia e o que verdadeiramente acabava no momento da morte. Conta-se que quando as tropas aliadas invadiram os campos de concentração na Alemanha e Polônia, encontraram algo que lhes chamou a atenção nos barracões designados às crianças. Nesses diferentes campos de concentração, havia por todas as paredes, nos barracões onde essas crianças passaram sua última noite, desenhos de borboletas. Eram desenhos arranhados à unha, feitos com pedras ou pedaços de tijolos. Essas crianças, em meio à miséria, fome e dor, apartados de seus afetos, conseguem nos dar a explicação maior da vida. As borboletas que desenhavam era aquilo que intuitivamente percebiam ser a morte. A liberdade de um casulo pesado. Ao morrer, somos todos borboletas a sair de seu próprio casulo, para conseguir alçar voos maiores. No enterro, apenas o casulo permanece encerrado no cofre fúnebre, enquanto a alma, a borboleta, tem a possibilidade de, liberada, alçar voos em céus de liberdade e de felicidade. Quando entendermos a morte como processo de libertação do casulo, e que a vida continua pujante e real, ela deixará de ser momento de conclusão da vida, como muitos pensamos, para ser momento de transformação, de continuidade em diferente etapa. Ao deparar-nos com a morte de alguém que amamos, lembremos que o corpo que vemos é apenas o casulo que lhe foi emprestado para as experiências necessárias. E pensemos na borboleta que se liberta para poder alçar voos sob os desígnios amorosos de Deus. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Agradecemos a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.